Bom dia. Como prometido, eu vou gravar aqui o vídeo para vocês dos exercícios que faltaram, tá? A gente parou na página 84, tá? Falando sobre dinâmica, né? A gente viu a dinâmica sendo aplicada no movimento retilíneo e a gente viu o movimento circular uniforme, onde não tinha variação de velocidade no movimento circular. Aí aqui, nessa questão, na página 84, fala assim, ó. A figura representa, de forma simplificada, o autódromo de Tarumã, localizado na cidade de Viamão, na Grande Porto Alegre. Em um evento comemorativo, 3 veículos de diferentes categorias do automobilismo, um kart K, um Fórmula 1 F e um Stock Car S, passam por diferentes curvas do circuito, com velocidades escalares iguais e constantes. Então, aqui eu tenho a imagem dele. Eu tenho um fazendo uma curva aqui. Esse que faz a curva, ele é determinado como S. Então, ele é o Stock Car. O K aqui, que faz a curva tala larga, ele é o kart. E esse daqui é o curva do laço, que vai ser, no caso, o curva do laço, que é o F, é o de Fórmula 1. Tá? Aí, a gente tem logo embaixo aqui, ó, uma tabela. Essa tabela, ela fala assim, ó, as tabelas 1 e 2 identificam, respectivamente, de forma comparativa, as massas de cada veículo e os raios de curvatura das curvas. Aí ele fala, representadas na figura, nas posições onde se encontram os veículos. Aí aqui, eu tenho falando aqui, ó, veículo, kart, massa M, a gente não tem nenhum valor representando. Fórmula 1, massa 3M, Stock Car, massa 6M. Na tabela 2, a gente tem as curvas. Tala larga, que corresponde ao kart, 2R. Curva do laço, que correspondia ao Fórmula 1, R. E no U1, corresponde a 3R, tá? Aí aqui, isso daqui são os valores do raio. Aí a gente precisa fazer o que ele pede, ó. Sendo FK, FF e FS os módulos das forças resultantes centrípetas que atuam em cada um dos veículos nas posições em que eles se encontram na figura, é correto afirmar que... ele dá as alternativas para vocês de maior e menor. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que calcular as forças resultantes encontradas em cada um dos carros, tá? Aí, a fórmula para a gente poder encontrar essa força vai ser colocando aquela do acho que vi dois ratinhos, tá? Só que quando eu vou aplicar essa fórmula do acho que vi dois ratinhos, eu preciso acrescentar a minha massa, tá? Eu preciso acrescentar a minha massa. Então, aqui, ó, fica FK, porque a gente vai ter que calcular primeiro. A gente tem que calcular, no caso, todas as forças. Então, a gente tinha aqui, ó, voltando pra cá pra figura, a gente tinha a força K, a força F e a força S. Vamos calcular uma por uma. Vamos lá, começar pela força K. Já jogo logo a minha fórmula. A fórmula que eu vou usar em todas as equações é essa aqui, tá? Então, aqui, eu botei como FK porque eu tô calculando o K. Então, aqui, minha massa. Quem que é minha massa na FK? Aí, eu vou olhar aqui embaixo na tabela. Na FK, quem seria a minha massa? Aqui, ó, do kart. Eu não sei. Então, eu vou colocar lá o meu M. Vezes a velocidade ao quadrado. A minha velocidade ao quadrado eu tenho na descrição? Não, eu não tenho na minha descrição. Porque ele não dá velocidade ali, ele só dá massa e raio. Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade ao quadrado. Repito ela. Dividido pelo raio. Qual é o raio do kart? Volta aqui no raio do kart. 2R. Então, eu vou dividir aqui por 2R, tá? Aí fica FK igual. Não tem o valor de massa, não tem o valor de velocidade ao quadrado. Repito aqui. Dividido por 2R. Repetir, continua a mesma coisa. Então, aqui eu não tenho um número que substitua elas, tá? Aqui na próxima, eu vou calcular a FF, tá? A FF, no caso, vai ser a de Fórmula 1. Aí, a gente vai lá. Mesma fórmula aqui, ó. Mesma formulinha.
Massa de quanto? Quanto é a massa do Fórmula 1? 3 metros. Velocidade ao quadrado, porque eu não tenho velocidade em nenhuma delas, não é descrito na tabela. Dividido pelo raio. Qual é o raio do de Fórmula 1? R. Repito ele lá. E aí, o que eu faço? Como eu não tenho velocidade ao quadrado, não tenho valor de R, o meu único resultado é 3. Então, FF, valor 3. E agora, eu vou calcular a FS, que seria, no caso, o Stock Car. Então, vou voltar aqui, ó. Mesma fórmula. Massa. Quanto ele tem de massa? 6. Vezes a velocidade ao quadrado, porque eu não tenho velocidade. Divide por quanto? Vou dividir pelo raio. Quanto vale o raio aqui, ó? 3R. Então, aqui vai ficar 3. Aqui, como que eu faço o resultado? 6 dividido por 3 vai dar 2. Porque aqui eu não tenho valor de velocidade ao quadrado, tá? Aqui, quem era elevado ao quadrado é a velocidade. Então, não vai ser aplicada no 6, tá? Então, aqui 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, aí a gente vai colocar isso nessa questão de maior ou menor. Então, aqui, quem seria o menor de todos? Esse daqui, porque eu não sei quanto vale. Então, vai ficar primeiro. Menor que quanto? Menor que 2, né? O FK é menor que 2 e o 2 é menor que o 3. Então, a alternativa certa, letra B. Ele fala assim, ó. O lançamento do martelo, incluído oficialmente pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Paris em 1900, é uma modalidade olímpica do atletismo. Na verdade, o martelo, como é chamado, nada mais é do que uma esfera metálica, que os homens têm de massa 7,26 kg e para as mulheres 4 kg. Essa esfera é presa a um cabo de aço de 1,2 metros de comprimento, com uma manopla nas extremidades para que o atleta possa segurá-lo. Um atleta olímpico dessa modalidade executa vários giros sobre seu eixo antes de realizar o lançamento. Considere que no momento em que é lançado o martelo, parte com uma velocidade de 28 metros por segundo. Para ele se limiar da soltura do martelo, encontre o valor da força de tração, que atua no cabo de aço, logo no instante anterior, e de um atleta homem lançar o martelo. Então, aqui, como é que a gente vai fazer essa número 2? A gente vai calcular a tração. Lembra que eu falei para vocês que a gente não tem uma fórmula certa para calcular a tração? A gente calcula ela com a fórmula da força, com a fórmula do peso, né? Porque ela não tem uma fórmula correta para calcular. Então, aqui, eu poderia tirar o FR daqui, tá? E colocar o T aqui no lugar. Então, eu vou usar a mesma fórmula que eu fiz lá na 1, eu vou fazer também na 2. Vou colocar a massa e incluir vi 2 jatinhos, tá? Então, aqui, ó, tração igual. Essa massa é correspondente à massa aqui para os homens. Então, aqui, ó, qual era o valor de massa para os homens? 7,26, tá? Então, aqui entra 7,26 vezes. Qual era a velocidade que o martelo foi lançado? 28 metros por segundo. Então, eu vou colocar lá o meu 28 e elevar ao quadrado, dividido pelo raio. O raio, ele foi um cabo de aço de 1,2 metros. Então, eu coloquei aqui, ó, 1,2. Então, a gente já substituiu com as informações que a gente precisava. Vou repetir o meu 7,26 aqui e vou fazer 28 elevado ao quadrado, né, a multiplicação. 28 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 28 vezes 28, que vai dar 784. Dividido por 1,2. Faço a multiplicação daqui de cima. 7,26 vezes 784 vai dar 5.691,84. Isso daqui dividido por 1,2 vai dar 4.743,2 newtons, porque tração, forças, eu calculo tudo em newton, ok? Tração é um tipo de força, então eu vou calcular em newton. Vamos para o número 3. Num trecho retilíneo de uma pista de automobilismo, há uma lombada cujo raio de curvatura é 50 metros. Um carro passa pelo ponto mais alto da elevação, com velocidade, que é o V,
de forma que a interação entre o veículo e o solo, peso aparente, é mg, massa vezes a gravidade, dividido por 5, tá? Aí aqui, ó, neste ponto, adote gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, em metros por segundo, o valor de V é... Então, ou seja, ele quer que você calcule a velocidade. Aqui vocês já conseguem ver que eu marquei o gabarito letra B, tá? Porém, eu vou fazer aqui o cálculo com vocês e vou mostrar. Vamos lá, primeira coisa. Aqui, na equação, ele pede pra gente poder calcular o V, tá? Pra gente poder encontrar esse valor de V, a gente vai precisar jogar na fórmula de força centrípeta, tá? Então, aqui, ó, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Vi 2 ratinhos, tá? Igual, ele pede para igualar M vezes G dividido por 5, tá? Aqui eu botei mg, mas é M vezes G, tá? E aí, isso daqui dividido por 5. O que a gente vai fazer? Como a gente precisa descobrir a velocidade ao quadrado, a gente vai jogar já a velocidade ao quadrado para frente. E aí, quando eu tenho esse valor aqui elevado ao quadrado, eu sei que eu preciso tirar a raiz. Então, eu vou abrir a minha raiz aqui e vou começar a colocar os valores. Como eu tenho 2 m's aqui, eu não preciso desses 2 m's, tá? E até porque eu não tenho valor de massa no enunciado. Então, eu vou cortar esses 2 m's aqui. Eu até fiz aqui separado aqui do lado para vocês poderem ver. Eu peguei, tá? A massa e o vi 2 ratinhos e coloquei aqui. Igualei isso com massa vezes a gravidade dividido por 5. Às vezes, vocês podem encontrar dessa forma. Se ele te der gravidade num enunciado, aonde você está colocando, aonde você vai precisar usar essa fórmula aqui, você pode utilizar, sim, para calcular a gravidade, se ele te der o valor, igualar isso, tá? E colocar do lado massa vezes a gravidade dividido pelo valor que ele te der, de raio, tá? Então, aqui, ó, eu cortei os 2 m's, só que aqui eu sei que a minha gravidade é quanto? Quanto é minha gravidade? Minha gravidade é 10, tá? A gravidade da Terra é 10. 10 dividido por 5 me dá 2. Então, eu sei que aqui desse lado eu vou ter 2 em M, e aqui eu tenho 2. Então, qual é o meu total? 4. Então, no momento que eu precisar colocar o coeficiente estático, tá? Eu vou colocar o 4. Então, aqui, na hora que eu tiro a minha raiz, eu tenho o coeficiente estático. Esse coeficiente estático, ele vai valer quanto? 4. Porque aqui na minha questão, ele fala assim, ó. Pista de automobilismo a uma lombada cujo raio de curvatura é de 50 metros. Um carro passa pelo ponto mais alto da elevação com velocidade V. Então, assim, quando a gente tá numa alta velocidade com o carro, a gente tem um atrito estático, muitas das vezes. Porque esse atrito estático, o atrito com o pneu, dependendo da velocidade que você esteja, às vezes ele nem chega a encostar no chão, tá? É o caso do trem-bala. O trem-bala, ele por ser tão rápido, ele não tem atrito com o trilho. Ele se aproxima do trilho, mas ele não atrita definitivamente com o trilho, tá? Como o trem comum, que a gente escuta o barulho do ferro, tá? É diferente. Então, aqui eu tenho um coeficiente estático, 4, vezes a gravidade. Quanto é a gravidade da Terra? A gravidade é 10, vezes 50, que é o raio. Lá no enunciado, ele deu o raio de 50, dividido por 5, porque o 5 já era daqui da fórmula, tá? Por que eu fiz isso daqui? Fiz esse coeficiente estático, eu já expliquei, a gravidade e o raio. No momento que eu corto aqui, ó, cortei massa. Preciso encontrar a velocidade. Então, joguei ela pra frente pra descobrir ela. Quem que me sobra pra eu poder calcular? Porque se aqui eu já tava no final, eu tenho que voltar pro início. E se aqui tava dividindo, eu tenho que passar pra lá multiplicando, né? Então, eu multiplico gravidade vezes o raio, dividido pelo valor de 5, que era o único valor que tinha na divisão,
tá? Então, foi isso daqui que eu fiz aqui. Velocidade ao quadrado igual 4 vezes 10, 40, vezes 50, dividido por 5. 40 vezes 50, 2.000. 2.000 dividido por 5 vai me dar raiz de 400, tá? Lembrando, se eu tenho um elevado ao quadrado, eu preciso tirar minha raiz, tá? Não pode esquecer disso nunca. Então, aqui, qual é a raiz de 400? 20 metros por segundo. Por isso, aqui, o gabarito é letra B. Aqui, fala assim, ó. A prova de automobilismo de Daytona, nos Estados Unidos, é considerada uma das mais desafiadoras do circuito. Trata-se de uma pista trioval com aproximadamente 4 km de comprimento, com 2 curvas sobreelevadas, uma delas atingindo a inclinação de 30 graus. O raio dessa curva é aproximadamente de 300 metros. Encontre a máxima velocidade de um carro com massa de 1,5 toneladas poderia atingir para fazer a curva, independentemente do atrito. Considere gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Quando ele já diz 10 metros por segundo ao quadrado, a gente já sabe que vai ter que usar gravidade, tá? E aqui ele fala, ó, encontre a máxima velocidade. Para a gente poder encontrar essa máxima velocidade, é aquele v ao quadrado. Então, eu vou ter que jogar na mesma fórmula que a gente fez até agora, tá? Mas vamos observar aqui essa imagem. Aqui eu tenho um plano inclinado, igual eu falei para vocês lá. Aqui, automaticamente, se eu tenho um plano inclinado, eu tenho a decomposição das minhas forças, tá? Então, eu tenho aqui, como ele tá inclinado, a força-peso dele não seria uma força-peso puxando aqui para baixo, tá? Normal, puxando aqui para baixo. Ela vai estar mais tortinha aqui, tá? Então, a força-peso, ela vai estar tortinha aqui. E aí, eu vou ter a decomposição desse meu vetor. Por que que eu vou ter a decomposição desse vetor? Porque a força-peso, ela não tá reta, ela tá aqui tortinha, tá? Quando a gente normalmente faz força-peso, ela tá reta aqui, tá? Então, quando ela tá retinha aqui, a minha normal, ela vai estar reta. Porém, a minha força-peso não, tá? Então, como a minha força-peso, ela não vai estar reta, eu vou ter que decompor esses vetores, tá? Em vetor, no caso, y e x. A gente não pode esquecer disso, tá? O meu vetor x, ele vai ser proporcional e perpendicular ao plano inclinado. Então, aqui, no caso, eu tenho aqui Vx e Vy, tá? Aqui eu coloquei como Nx e Ny. Então, aqui, a decomposição desse meu vetor da força normal, eu fiz como? Nx indo para frente, porque o x, ele é perpendicular. Então, ele vai vir em direção ao plano inclinado. Enquanto ao meu Ny, ele vai estar alinhado, tá? Ele vai estar alinhado com a força-peso, ok? Então, ele vai estar alinhado com a força-peso e não com a normal. Então, aqui eu consigo observar que nesse plano inclinado, eu tenho o meu cateto oposto e a minha adjacente, tá? Então, aqui eu tenho 30 graus na minha adjacente. Então, eu sei que eu teria que calcular a adjacente, no caso, cateto oposto sobre a minha adjacente, que no caso é a minha tangente. E ele quer a minha tangente de 30 graus. Como que eu vou fazer isso? Aqui, ó. Vou fazer tangente de 30, jogo ela logo no começo, tá? Igual a fórmula que a gente já viu. Massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por R. Vi dois ratinhos. Igual a massa vezes a gravidade. Por quê? Se ele me deu gravidade, esse cálculozinho precisa entrar do lado. Igual a gente fez na questão anterior. Só que na questão anterior, tinha o dividido por 5, porque a questão deu. Aqui ele não me deu 5. Então, só entra aqui, ó. Massa vezes gravidade. Tá bom? Então, aqui, repito aqui embaixo, tangente de 30. Quem que eu preciso descobrir? A velocidade ao quadrado.
Então, como eu preciso descobrir minha velocidade ao quadrado, eu vou colocar ela exatamente aqui. E o valor de massa, ele é me dado na questão? Não, ele não é me dado na questão. Então, eu não vou utilizar ele, tá? Ele é cortado aqui também, porque eu não utilizo. Então, no momento aqui, eu preciso descobrir quem é velocidade ao quadrado. Então, botei velocidade ao quadrado, que foi o que me restou aqui, dividido, porque aqui gera uma divisão, gravidade vezes o raio, porque foi o que me sobrou aqui, tá? Então, gravidade vezes o raio. Aí, jogo aqui para baixo. Se eu preciso descobrir a minha velocidade ao quadrado, eu vou jogar ela para frente, tá? Velocidade ao quadrado igual. A minha tangente de 30, ela vai vir para cá, porque eu tô trocando de lugar com ela. Passei a velocidade ao quadrado para eu descobrir para frente e a tangente passa para trás, tá? Então, aqui, qual é o valor da tangente de 30 graus? 0,58, tá? Isso daqui o enunciado ele não te deu. Então, aqui, 0,58 vezes a gravidade, tá? Porque aqui ele era uma divisão. Como eu passei ele para frente, ele se tornou uma multiplicação. Então, aqui, ó, 0,58 da minha tangente, vezes a gravidade, vezes o raio, que era 300. Velocidade ao quadrado igual 0,58 vezes 10 dá 5,8. Repetiu 300. 5,8 vezes 300 vai dar 1.740. Se aqui está elevado ao quadrado, significa que eu preciso tirar a raiz. Então, eu boto só a velocidade aqui e faço raiz de 1.740. A raiz de 1.740 vai dar 41,7 metros por segundo. Essa daqui é uma explicação que eu colocaria no quadro, tá? Pra gente poder fazer os exercícios do livro. Então, isso aqui vocês podem anotar no caderno, tá? Isso daqui é sobre plano horizontal. Curvas no movimento horizontal, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que pra a gente poder fazer a curva, né, num movimento de circunferência, né, para formar o círculo completo, para acontecer o momento da curva, a gente precisa ter uma força resultante capaz de encurvar o movimento. Então, por exemplo, aqui até então, ó, eu tenho uma linha reta, certo? Mas se eu tiver uma força resultante sendo capaz de encurvar o movimento dessa linha reta aqui, ó, ele pode virar uma curva aqui, ó, e fechar um círculo, tá? Aqui não ficou perfeito, vocês sabem que eu não sou boa em desenho, mas vocês com certeza devem ter entendido. Se eu tiver uma força que seja o bastante para conseguir encurvar esse movimento aqui, eu consigo fazer uma curva aqui, poderia ser pela metade ou poderia realmente fechar, tá? Eu até dei o exemplo para vocês do globo da morte, só que o globo da morte, ele no caso é um exemplo de plano na vertical, tá? A parte de baixo do globo que eu falei para vocês, que era onde o motociclista, né? Motoqueiro, né? O motoqueiro, ele fica ali zanzando, né? Com a moto, é para ele ganhar velocidade, para quando ele chegar no topo mais alto do globo, que ele não caia. Então, ele precisa adquirir uma boa velocidade, uma velocidade mínima pelo menos, para ele conseguir subir com a moto e não cair. E aí eu falei para vocês que ele não caía porque a direção da velocidade, quando ele chega lá em cima, ela é para a esquerda, né? Poderia ser para a esquerda ou para a direita, dependendo do movimento do qual ele suba. Porém, a velocidade não aponta para baixo. Ela só apontaria para baixo se ele não ganhasse velocidade mínima lá no plano horizontal, zanzando com a moto, tá? Então, aqui, a primeira formulazinha para a gente poder calcular no plano horizontal é essa daqui, tá? Força resultante centrípeta. A gente viu que a força resultante centrípeta, ela puxa para o centro da circunferência, né? Então, uma força que está no centro de uma circunferência, na formação de um círculo. Então, aqui, ó, massa vezes aceleração centrípeta.
E aqui embaixo tem uma outra fórmula para calcular a força de atrito máximo. Assim como a gente pode calcular com essa fórmula aqui a tração, a gente consegue calcular a força resultante, a gente também vai conseguir calcular a força de atrito máxima, tá? Então, aqui, ó, eu tenho massa vezes V ao quadrado dividido por R. Vamos lembrar que esse V ao quadrado dividido por R só surge porque ele faz parte da aceleração centrípeta, tá? Quem é essa aceleração centrípeta? É o V ao quadrado dividido por R, tá? Lembra? Acho que vi 2 ratinhos, tá? Vocês viram que a gente tá vendo muito essa fórmula, tá? É as que vocês precisam memorizar mesmo, porque vem muitas. Então, aqui, aí é que eu tenho velocidade máxima. A gente fez um cálculo agora, anteriormente no livro, que tinha esse coeficiente, tá? O coeficiente estático. Então, aqui, o coeficiente estático, dependendo da velocidade, ele não vai nem ter atrito com o chão, como foi o exemplo do trem-bala que eu dei. Ele nem chega a encostar no trilho, tá? Dependendo da velocidade. Vezes o raio, vezes a gravidade. Se tá na raiz, eu preciso tirar a raiz. Porque a velocidade máxima aqui, ela vai estar elevada ao quadrado, tá? Um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês de plano na horizontal é esse plano aqui inclinado. Porque no plano na horizontal também tem o plano inclinado, tá? A gente já tinha visto uma decomposição de vetores, só que na decomposição de vetores que a gente viu de plano inclinado, a gente tinha visto a decomposição da força-peso. Aqui a gente vê a decomposição da força normal, tá? Como o carro ele tá inclinado aqui, a gente não tem o peso e a normal na mesma posição que deveria ser antes, tá? A gente tem elas diferentes. O peso, ele tá mais inclinado para cá. Por que ele tá mais inclinado para cá? Porque ele tá sendo puxado para descer, tá? Ele está sendo puxado para descer. Então, a força-peso, ela vai estar atuante para cá e não em linha reta, tá? A força normal fica em cima, porém, a partir do momento que eu tenho esse carro descendo um plano inclinado, eu vou ter duas decomposições da força normal, a NY e a NX. A NX sempre perpendicular ao plano inclinado, puxando ele para baixo, a não ser que eu tivesse uma outra força puxando para cima. Se essa força puxasse para cima e fosse uma força maior, a NX não teria tanta vantagem aqui, tá? Aí aqui eu tenho a NY. A NY, ela vai ser perpendicular ao peso, tá? Ela vai ser perpendicular ao peso. Se não fosse no plano inclinado, né? Tivesse no plano na horizontal normal ou na vertical, a gente teria sim o peso retinho e a normal em cima, tá? Mas aqui a gente não tem isso. Então, aqui a gente vê que aqui eu tenho um sinal aqui de ângulo, tá vendo? Porque aqui eu tenho uma formação de um ângulo. Então, aqui a NX não, perdão, a NY, ela sempre vai estar correlacionada com o ângulo. Se eu encontrei um ângulo aqui, eu vou ter um cosseno, tá? Então, aqui eu tenho a formação de um ângulo e a minha NY vai determinar o meu cosseno. E a minha NX vai determinar o meu seno. A gente já tinha visto em outras aulas que a NX, né, o X em si, ele sempre vai estar com seno. E o Y sempre com cosseno, tá? Mais precisamente, o NY aqui no plano inclinado, se aparecer o desenho de um ângulo, é o meu Y. Então, ele vai ser o meu cosseno, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, NY igual a normal, né, porque é a normal que a gente tá vendo, decomposição da normal, vezes o cosseno de um ângulo. E a NX é igual a normal vezes o seno, tá? Então, o X sempre vai calcular o seno e o Y sempre calcula o cosseno. Aqui, eu já tenho uma formação de um pêndulo cônico. O que seria isso? Vou pegar aqui essa pulseira e vou fazer um movimento rotatório. Ó, esse movimento aqui. Ó.
esse aqui. Vocês podem fazer com o cordão. Vocês fazendo com o cordão vai ficar melhor o movimento. Ele faz isso aqui, não é isso? Esse movimento de rotação, formando um círculo, tá? A partir do momento que ele faz esse movimento de rotação, ó, aqui eu tinha uma corda prendendo um peso, tá? Nesse caso aqui, prendendo esse peso aqui, essa bolinha. E aqui é uma corda. E aqui eu tenho outras bolinhas penduradas, tá? Aquele pêndulo de Newton, vocês já devem ter visto, né? Aí, aqui eu tenho essa bolinha pendurada e ela tá realizando um movimento rotatório. Essa seta indica isso, que ela tá fazendo um movimento de rotação, tá? Aqui eu tenho também a decomposição de uma força, porque ela também tá inclinada, assim como aqui, tá? Ela também tá inclinada, porque ela tá aqui, ó, a corda tá passando aqui assim, ó. Tá vendo? De ladinho. Então, aqui eu também tenho uma inclinação. Então, tenho decomposição de força. Tá inclinado, tem decomposição de força, tá? Então, aqui, ó, eu tenho força-peso puxando para baixo. Tenho a minha tração, diferente daqui que tinha normal, aqui eu tenho tração, porque aqui eu tenho corda. Aqui eu não tenho corda, então eu tenho a normal. Se eu tiver tração, eu não tenho a normal. Então, aqui, ó, normal pra cá, pra cima, né? Com a corda, porque a bolinha tá exercendo peso sobre a corda. E aí, eu tenho também a decomposição da força de tração, tá? O meu TY tá aqui, porque ele é perpendicular ao meu peso. E o meu TX sempre puxando em direção ao plano, tá? Ele tá puxando, a minha TX tá puxando pro centro da minha circunferência. Aqui não tem a formação de um círculo a partir do movimento, então esse TX ele puxa pro meio aqui, ó, tá? Para esse meio aqui da circunferência. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo, ó, NX, tá? Igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R. Nesse caso aqui, eu não tenho NX, porque aqui não é a normal, tá? Aqui poderia ser TX, porque é uma tração. Então, aqui poderia ser TX igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá bom? Vamos ao exemplo do livro. Vou começar o exercício do livro, né, que eu falei que iria começar, pra gente encerrar ele. Eu vou colocar aqui pra vocês o plano logo na vertical, tá? Lembrando, esse movimento que eu falei de círculo, ó, que ele forma uma circunferência, né, um desenho de um círculo a partir desse movimento de rotação, eu chamo de loop, tá? Loop é o movimento de rotação, tá? Não só nesse momento de eu girar um objeto, mas também na hora que eu formo uma curva, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui no meu plano na vertical, eu tenho aqui, ó, na vertical, eu vou ter uma linha reta, que aqui eu tenho um movimento retilíneo uniforme, porque aqui eu não tenho uma variação. Eu não tenho uma variação de velocidade, ele é uniforme, tá? E aqui ele tá seguindo em linha reta. Aqui eu já tenho um MCU, porque aqui eu tenho formação de uma curva, então eu tenho a formação de uma circunferência. E aqui, porque aqui no caso é uma lombada, vamos dizer que seja uma lombada, tá? E aqui eu tenho uma depressão, que é o momento de descida, tá? Então, nesse movimento de descida aqui, eu também tenho a formação de uma circunferência. Se aqui eu tenho uma formação de uma circunferência, de um círculo, qual é o centro desse círculo? Aqui, tá? Nesse momento é aqui. E no momento 3, aonde é a formação da minha circunferência? Ele tá formando uma depressão. Então, a formação do centro da minha curvatura é aqui, tá? Vamos lembrar disso. Vamos voltar pro início. A gente tem aqui o instante 1, tá? No instante 1 eu tenho um carrinho. E aí, essa velocidade puxa ele para frente, uma velocidade constante, sem alteração. Eu tenho a minha força peso puxando para baixo e a minha normal
também está aqui, tá? Ela não está mais aqui em cima. Porque aqui, na minha primeira linha, antes dele fazer o movimento aqui, ó, de fazer o movimento de lombada, a normal dele, ele vai estar embaixo. Ela deixa de estar em cima para estar embaixo, tá? Ele adquire a velocidade mínima para poder subir, e aí a normal dele deixa de ser em cima para vir para baixo. Ele vai subir essa curvatura aqui. No momento que ele sobe essa curvatura, a gente mantém essa normal e esse peso também aqui, tá? Voltando para cá, a gente vai ter que situação aqui? Que situação que a gente vai ter aqui? Aqui eu tenho que colocar nos meus instantes 1 e 2, 1, 2 e 3, a minha força resultante. Aqui eu tenho alguma força resultante atuante? Não, porque eu já disse que a velocidade aqui é constante, tá? Se a velocidade aqui é constante, eu não tenho nenhum tipo de força resultante aqui, tá? Porque essa força normal e essa força peso aqui, ela se anula, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vou descrever para vocês aqui na 1. Força resultante igual a 0, tá? No instante 1, no movimento retilíneo, né, em linha reta, ele está força resultante igual a 0. Porém, no momento que ele faz a curva, lembra que eu falei para vocês que a força resultante ela é capaz de encurvar? Se ela é capaz de encurvar, aqui eu tenho força resultante presente, tá? E aí, como é que eu vou ver isso? Toda vez que eu tiver uma força vindo para o centro de curvatura, eu vou dizer que ela é positiva. Se eu tiver uma força que está sendo aplicada, estiver indo para fora do centro de curvatura, eu digo que ela é negativa, tá? Então, olha só, eu tenho a força peso, que a setinha está vindo para cá, para o centro de curvatura, tá? Enquanto a força normal, a seta está indo para cima, indo para fora do centro de curvatura. Então, eu posso dizer que aqui, que o P, ele é maior do que N, né? Ou também poderia dizer que N é menor que P, tá? Então, aqui eu tenho o P positivo e o N negativo. Como é que eu estruturo isso aqui na força resultante? Para escrever, ó, força resultante igual. Aí eu venho aqui, ó, P não é positivo? Eu posso colocar aqui, ó, mais P, tá? Mais P menos N. Ou poderia deixar só o P aqui positivo, tá? Tanto faz, pode deixar de um jeito ou de outro. Só que aqui, no final disso daqui, eu igualo a qual formulinha que a gente estava vendo muito? Massa vezes vi dois ratinhos. E aí, a gente estrutura assim, tá? Porque aqui também, tá? Aqui também, nesse plano na vertical, as fórmulas são essas, tá? Que a gente tá montando aqui. As fórmulas que eu tô montando aqui são as fórmulas que a gente vai usar no exercício sobre movimento na vertical. Então, aqui na número 3, mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço aqui. Só que agora aqui, ó, é uma depressão. Aqui era uma lombada e aqui uma depressão. No momento que eu tenho a depressão, a gente falou que o centro da minha curvatura é esse, tá? E aqui, a gente viu que até então, a normal e a força-peso, elas estavam embaixo, né? Embaixo, na situação 1 e 2. Na 3, ela já passa a normal, ser em cima, tá? Porque aqui, ela já tinha ganhado a velocidade dela e ela ganhou a velocidade dela aqui durante o percurso, né? Ela acumulou força dentro dela e a normal voltou para cima, tá? Então, aqui eu tenho a normal em cima e o peso embaixo. Aí, vamos pensar dessa mesma forma. Toda vez que eu tenho uma força voltada para o centro de curvatura positiva e quando eu tenho uma força voltada para fora negativa, tá? Quem que tá voltado para o centro de curvatura? É a minha força normal, então ela é positiva. Então, eu coloco aqui, ó, força resultante igual
A mais N, ou N, né? Menos P. Porque o P aqui, ele tá negativo, ele tá indo para fora, tá? Então, aqui eu tenho FR igual a mais N menos P igual a quem? A mesma fórmula de cima. M de massa vezes V ao quadrado dividido por R, tá? A gente precisa lembrar disso daqui. Aqui, eu botei um exemplo, só para vocês poderem entender um pouquinho, sobre o globo da morte. Eu fiz até esse desenho lá na sala para vocês poderem ver, né? Imagina que aqui eu tenho um círculo, que seria o globo da morte, e aqui eu tenho um carrinho. No momento que eu tenho o carrinho, tá? Que eu fiz um carrinho, porque uma moto seria difícil de desenhar. Aí, olha só, o carrinho, ele vai subir por esse globo. No momento que ele sobe, a força normal e a força peso, ela vem para cima, tá? Ela não vai ter força peso para puxar lá para baixo, porque ela vai adquirir velocidade suficiente aqui embaixo para conseguir subir, porque o globo vai ser base para que o carrinho consiga subir através do globo da morte. No momento que esse carrinho ele vem para cá, a velocidade está indo em qual direção? Para a direita, né? No momento que ele chega mais ou menos aqui, a velocidade está puxando para onde? Para cima. Ele conseguiu chegar no topo mais alto, a velocidade dele vai estar puxando para onde? Para a esquerda, e aí ele vai descer novamente. Quando ele já chega mais ou menos aqui nessa lateral, ele já não tem risco nenhum de cair, tá? Ele não vai ter mais risco de cair, até porque ele já está na descida. Ele tem que adquirir velocidade mínima aqui para não cair, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, mais N mais P. No globo da morte fica assim, ó, tudo positivo. Por que tudo positivo? Porque as duas, elas estão para cima. Então, todas elas tá vindo pro meio do centro da força centrípeta, tá? Então, todas elas ficam positivas dentro da mesma fórmula que a gente já viu. Aqui embaixo eu coloquei para vocês que se por acaso a gente tiver, tá? Se por acaso a gente tiver aqui uma eminência desse corpo perder o corpo com o chão, a gente vai ter aqui, ó, A normal igual a zero. E pra gente calcular a velocidade mínima, porque a gente estava calculando a velocidade máxima, né? Aqui a velocidade mínima é raiz, tá? De raio vezes a gravidade. Naquela, para calcular a velocidade máxima, era o coeficiente estático vezes o raio vezes a gravidade. Agora sim a gente vai para a atividade do livro. Aqui ele fala assim, ó. Rotor é um brinquedo que pode ser visto em parques de diversões. Consiste em um grande cilindro de raio que pode girar em torno de seu eixo vertical central. Após a entrada das pessoas no rotor, elas se encostam nas paredes e começam a girar. Elas se encostam e começam a fazer um movimento de rotação. O rotor aumenta sua velocidade de rotação até que as pessoas atingem uma velocidade. Quando então o piso é retirado, as pessoas ficam suspensas, como se estivessem ligadas à parede interna do cilindro, enquanto o mesmo está girando, sem nenhum apoio debaixo dos pés e vendo um buraco abaixo delas. Em relação à situação descrita, é correto afirmar que a força normal, ou seja, a força que a parede faz sobre uma pessoa encostada na parede do rotor em movimento é uma força centrípeta? Sim, porque a força centrípeta ela está atuando no centro, então ela está certa. Aí depois ele fala, se duas pessoas dentro do rotor tiverem massas diferentes, aquelas que tiver maior massa, será que terá maior chance de deslizar e cair no buraco abaixo de seus pés. Falso, porque não tem a ver com o peso das pessoas. 4. O coeficiente de atrito estático que a gente tinha visto, entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele, deve ser maior ou igual à gravidade do raio, dividido por V ao quadrado. Tá certo? É até o exemplo que o Arthur falou na aula sobre a máquina de lavar também. E essa formulinha aqui também. E as outras já estão erradas, tá? Tanto essa daqui tá errada, quanto essa. Então, aqui, a resposta, no caso, ela vai ser... Aqui tem que ser a descrição dela, né? Tem que fazer a soma. Então, ali vocês vão colocar a soma. 1
mais 4 igual a 5. E pronto, é isso que vocês precisam escrever, tá? Na número 2, ele vai fazer, no caso, um cálculo com vocês. Aí ele fala assim, ó, a figura representa um plano vertical de um trecho nos trilhos de uma montanha russa, na qual um carrinho está prestes a realizar uma curva. Despreze os atritos e considere a massa total dos ocupantes e do carrinho igual a 500 kg e a máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar a curva sem perder contato com os trilhos, igual a 36 km por hora. O raio da curva, considerado circular, é em metros igual a dados: massa 500 kg, velocidade 36 km por hora e gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa aqui que a gente já vê, que ele dá 36 km por hora, a gente já vê aqui que não vai funcionar com quilômetro por hora. A gente já sabe que tem que ser em metros por segundo. Então, já pego o meu 36 aqui e divido por 3,6. Lembram lá, se é de metro para segundo para quilômetro, eu multiplico por 3,6. Se é para transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, quero transformar de quilômetro para metro por segundo, vou dividir por 3,6. Encontro 10 metros por segundo. E aí, eu começo agora a organizar a minha conta. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aí, aqui nessa imagem, a gente tem, tá? A gente tem a força peso sendo exercida do carrinho, tá? Porque ele vai subir, no caso, a curva. Aí, ele vai, no caso, realizar a curva. Eu tenho a formação de um raio. Eu tenho a força peso puxando pra cá, tá? E a normal agindo o contrário. Quem que é positivo aqui, que tá indo pro centro da circunferência? A força peso. Então, ela é positiva. E a normal que tá indo pra fora, ela é negativa, tá? Então, aqui é a primeira coisa que eu vou montar aqui. Essa é a página 90, tá? Então, é a primeira coisa que eu vou montar aqui. Vou botar aqui, ó, mais P menos N, que foi isso que eu acabei de encontrar, igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Quem é o meu peso? Eu sei que aqui, ó, a minha massa ele me deu 500. E para eu encontrar peso, não é 500 vezes 10, porque não é massa vezes a gravidade? Então, aqui, 500 vezes 10 vai dar 5.000, menos a normal. A minha normal, neste caso aqui, atuante vai ser 0, tá? Porque ela não tem atuação ali. Ela é desprezada, então igual a 0, menos 0. Aí eu igualo isso daqui. A minha massa era quanto que ele me deu? 500. Vezes aqui a velocidade ao quadrado. Quem é a minha velocidade ao quadrado que eu falei pra vocês que a gente converteu aqui, ó? 10. Então, aqui eu coloco, ó, 10 ao quadrado dividido pelo raio. Como aqui eu vou precisar fazer a descoberta que ele me pediu aqui, ó, ele falou assim, ó, o raio da curva considere circular em metros igual aos dados, né? Aí ele dá os dados aqui. Aí eu vou precisar descobrir aqui a minha... Querer que eu encontre o raio da curva, porque aqui eu não sei quem é o raio, tá? Então, para eu encontrar esse raio aqui, né, para poder fazer a minha divisão, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o V ao quadrado, tá? Que já corresponde aqui a 10 elevado a 2 e dividir ele pela gravidade. Então, aqui, 10 elevado a 2 dá quanto? 100. Dividido pela gravidade, que é 10. 100 dividido por 10 vai dar 10 metros. Então, o raio, ele é de 10 metros, tá bom? Vamos lá para a situação daqui do globo da morte, tá? Ele, no caso, representa a situação que eu mostrei para vocês no exercício anterior. Aí ele fala, considere a figura a seguir, na qual é mostrado um piloto acrobata fazendo sua moto girar por dentro de um globo da morte. Aí vem, ó, ao realizar o movimento de loop dentro do globo da morte, ou seja, percorrendo trajetória ABCD, né, os momentos ABCD, mostrado anteriormente, o piloto precisa manter uma velocidade mínima de sua moto para que a mesma não caia ao passar pelo ponto mais alto do globo, ponto A. Nessas condições, a velocidade mínima V da sua moto, de forma que a mesma não caia ao passar pelo ponto A,
é dado que o globo da morte tem um raio de 3,60 metros. Considere a aceleração da gravidade o valor de 10, né? Aqui eu até falei errado, falei A, né, B e C. O que acontece aqui? Aqui é diferente. Aqui tá mostrando A, aqui em cima, B, C e D, tá? Então, aqui, todas as alternativas aqui, ele dá em quilômetro por hora. Então, ou seja, se o meu resultado é em metros por segundo, eu preciso transformar, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui como que a gente vai fazer. Ele fala aqui, ó, pra gente poder, a gente ver a pergunta logo depois do ponto final, né, da frase. Ele fala aqui, ó, nestas condições, a velocidade mínima da moto, de forma que a mesma não caia ao passar pelo ponto A, dado que o globo da morte tem raio R, é D, aí ele dá aqui valor de gravidade e dá também o valor do raio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar calcular a velocidade dele. Então, a minha fórmula aqui é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Pessoal, aí aqui ficou massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R, igual a massa vezes gravidade. Preciso colocar aqui igual a massa vezes gravidade, porque ele me dá o valor de gravidade. Então, se ele faz isso, eu preciso utilizar essa fórmula aqui e colocar também, igualar, para eu descobrir a gravidade. Como aqui na minha questão ele não me dá valor de massa, eu corto aqui e corto aqui, né? Porque iria se repetir. E aí, ele me dá valor de gravidade, me dá valor de raio, e ele me pede para descobrir a velocidade ao quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu preciso descobrir essa velocidade ao quadrado, vou jogar lá pra frente. Aí, fica a velocidade ao quadrado igual, tá? Aqui, eu já tinha logo o raio e estava sendo dividido, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, na mesma linha, gravidade vezes o de baixo, vezes o raio. Tava aqui dividindo, vai passar multiplicando, tá? Então, aqui, ó, gravidade vezes o raio. Aí, continua, a velocidade ao quadrado igual. Quanto é a gravidade da Terra? 10, porque no enunciado ele diz que é 10. Raio era 3,60, eu botei aqui 3,6, tá? Velocidade ao quadrado igual a 36, porque 10 vezes 3,6 dá 36. Se aqui tá elevado ao quadrado, eu preciso tirar a raiz. Raiz de 36 vai dar 6 metros por segundo, porque 6 vezes 6 dá 36, tá? Porém, ele pede para calcular isso em quilômetros por hora. E aqui o meu resultado ficou em metros por segundo. Então, eu preciso transformar. Vou pegar esse 6 que eu descobri de velocidade e vou multiplicar por 3,6, porque para transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, 6 vezes 3,6 vai dar 21,6 km por hora. Então, a minha alternativa certa é a letra C. Esse enunciado aqui, ele fala assim, ó. VUNESP, uma garota de 50 quilos está brincando em um balanço constituído de um assento e de uma corda ideal, que tem uma de suas extremidades presas nesse assento e a outra em um saco de areia de 66 quilos, que está apoiado em repouso sobre o piso horizontal. A corda passa por duas roldanas ideais fixas no teto. Enquanto oscila, a garota percorre uma trajetória circular, contida em um plano vertical, de modo que, ao passar pelo ponto A, a corda fica instantaneamente vertical. Ou seja, de um lado, tá, da roldana, eu tenho aqui um saco fazendo um peso desse lado de cá, tá? Só que ele tá pendurado por uma corda, então ele tem uma tração aqui. A menina, ela tá na outra ponta, num balanço. E aqui a formação do balanço faz um raio do outro lado. Esse raio é de 5 metros, tá? Através do movimento do balanço dela, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Formando, então, uma circunferência, tá? Então, o centro da circunferência é esse. É o movimento que ela vai fazer, tá? Aí, desprezando a resistência do ar e a massa do assento, considere gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e as informações contidas na figura. A maior velocidade em metros por segundo em metros por segundo, com a qual a garota pode passar pelo ponto A, sem que o saco de areia perca contato com o solo. Então, ele não pode perder contato com o solo, ele tem que continuar ali, tá? Mesmo ela fazendo uma movimentação como um balanço. Aí, vamos para o cálculo.
como é que eu separei aqui, ó. Eu preciso, então, calcular a menina e calcular o saco, tá? A menina, ela tem um peso, tá? Porque ela tá fazendo um peso do outro lado. E o saco, ele tem uma tração, porque ele tá preso na corda. A menina não tem tração, porque ela tá no balanço, tá? Então, aqui eu tenho o peso. A menina eu vou calcular o peso e o saco eu calculo a tração. Peso igual a massa vezes a gravidade. O peso, para calcular o peso da menina, a massa dela era 50 quilos. Então, aqui eu vou fazer 50 vezes a gravidade da Terra, que era 10. Peso igual a 500 newtons. Vocês sabem que, para calcular a tração, eu não tenho uma fórmula ao certo. Pode ser a fórmula normal da força-peso e eu só trocar o T, ou pode ser da força resultante, né? Que aí eu tiro o F e coloco o T. Nesse caso aqui, a gente tem o valor da gravidade, então a gente vai calcular a tração com a fórmula da força-peso, tá? Então, aqui, ó, massa vezes gravidade também. T de tração, 66 da massa do saco, que o enunciado dá, vezes 10 da gravidade. 66 vezes 10 vai dar 660 newtons, tá? Então, já sei... Eu já comecei aqui botando, ó, menos T, menos P. Por que menos T, menos P? Porque no momento que o balanço ele faz esse movimento circular, para dentro eu vou ter a minha força de tração e para fora eu vou ter o balanço. Então, aqui eu tenho, ó, mais T menos P. Lembra, quando a força ela tá puxando para dentro do centro de circunferência, eu tenho uma força centrípeta. E a força centrípeta, ela é positiva. E aí, a força que ela tá para fora, ela é uma força negativa. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó, mais T, porque a tração é positiva, porque estava para dentro do centro de circunferência, menos peso, porque o peso estava para fora do centro de circunferência, igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Quanto que era a tração que eu descobri? 660. O valor de 660 entrou no lugar da tração. O peso, ele valia 500, só que aqui vai ficar negativo porque o peso, ele estava para fora. Então, menos 500, igual a 50, porque a massa da menina era 50, vezes velocidade ao quadrado, eu não sei quanto é, ele me pede para calcular, dividido por 5, que era o valor do raio do balanço. Aí, como eu preciso descobrir velocidade ao quadrado, eu vou jogar a velocidade ao quadrado para frente para poder descobrir. E aí, o que estava dividindo passa multiplicando, tá? Então, aqui, ó, 660 menos 500 vai me dar 160, tá? Aqui, quem estava dividindo era o 5, então ele vai passar multiplicando o 160. E aqui, o que estava multiplicando, que era o 50, ele vai passar dividindo toda a multiplicação de cima, tá? 160 vezes 5 vai me dar 800. 800 dividido por 50 vai me dar o valor de 16. Como aqui eu tenho a velocidade elevada ao quadrado, eu vou tirar a raiz dela. Toda vez que estiver elevada ao quadrado, eu tiro a raiz. Vou tirar a raiz de 16. A raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, o gabarito é letra D. A página aqui, ó, 92 e 93, porque eu quero que vocês façam, tá? Para me entregar na próxima aula. Todo cálculo, por favor, no livro, tá? Aqui eu tenho o plano inclinado, tá? Nessa questão aqui. E nessa questão ele pede para vocês desenharem as forças aplicadas. Então, a gente vai desenhar as forças que a gente já tinha visto, tá? Aqui no meu é o gabarito. Mas aí o que vocês vão fazer? No de vocês não tem isso. Só tem o desenho. Aqui, primeira coisa, se eu tenho um bloco que ele tá pendurado, eu tenho uma força-peso sendo exercida, né? Para baixo. Então, já venho aqui e boto P, tá? De força-peso. Aqui, se eu tenho um bloco que ele tá pendurado, eu tenho uma tração na corda, porque o bloco exerce força sobre a corda, tá? E a corda, ela exerce força sobre o bloco. Então, aqui eu coloco T de tração. Eu faço uma setinha virada para cima e coloco a tração. Aí, vindo para cá, eu tenho a minha força normal, que sempre vai estar em cima do bloco, só que ela vai estar meio tortinha aqui, porque aqui é um plano inclinado, tá? Se não fosse um plano inclinado, ela estaria assim, ó, retinha.
estaria aqui pra cima a normal. Mas como aqui é um plano inclinado, é uma descida, ela fica tortinha. A força-peso, a gente também vai fazer ela tortinha, porque a força-peso vai estar puxando aqui, ó, pra baixo. Se não fosse desse jeito, se não fosse inclinado, a gente iria colocar retinho assim, ó, o peso puxando pra baixo, tá? Desculpem os barulhos, é porque tem mais gente em casa. Aí puxando a força-peso pra baixo, tá? Aí aqui, como ela tá inclinadinha, a gente faz ela meio tortinha pra cá. Aí eu vou ter a decomposição da força-peso em dois, PX e PY, tá? A PX, ela sempre vai ser puxando ela pra baixo no plano inclinado, perpendicular ao plano, tá? E a PY, ela vai ser rente à normal. Então, aqui, ó, na mesma direção que eu fiz a minha força normal, eu vou fazer a minha PY, tá? Eu vou fazer ela rente. Aí, aqui na 2, eu já tenho as roldanas. Eu tenho, na verdade, a formação de polias, né? Cada uma é uma polia. Aí, eu tenho uma polia que é essa daqui, ela vai ser fixa. E todas as outras vão ser móveis. Aí a gente vai ter que desenhar as trações e colocar as divisões aqui, né? Eu tenho uma tração desse lado aqui, eu começo sempre fazendo a de baixo, tá? Eu tenho um bloco aqui, exercendo um peso, tá? E aí aqui eu tenho a minha primeira roldana móvel. Eu começo sempre de baixo pra cima. Eu tenho tração de uma corda de um lado e tração da corda do outro. Quantas trações eu tenho? 2. Então o número que entra aqui embaixo é 2. Aqui, eu tenho tração de um lado, tração do outro. Quantas trações eu tenho aqui? 2. Mas quantas eu tinha na anterior? Mais 2. Então, 2 mais 2, 4. Então, entra 4 aqui e 4 aqui. Agora, eu tenho tração de um lado aqui, ó, e tração do outro. Então, quantas trações eu tinha aqui em cima? 2. Mas só que embaixo eu tinha 4. 2 daqui, ó, eu tenho 2 trações. Dentro dessas 2 trações que eu tenho, eu tinha outras anteriores. Então, eu tinha 2 trações aqui, 2 trações aqui e 2 trações aqui. Então, somando quantas? 8. Então, vou colocar 8 aqui e 8 aqui. E aqui, eu digo que a minha tração é igual a peso dividido pela quantidade de polias que eu tinha. Perto da quantidade de polias que eu tinha. Então, quantas polias que eu tinha? 8. Então, eu vou botar aqui dividido por 8. Aqui na 3, fala assim, ó, entre as opções presentes abaixo, indiquem quais as forças resultantes é a força centrípeta. Num escorregador teria força centrípeta fazendo a formação de um círculo? Não. Num salto de bungee jumping? Também não. Num cabo de guerra? Não, porque não forma. Num looping? Sim, porque ele faz um círculo. Lembra lá, se eu pego um cordão e começo a fazer um movimento circular, ele forma uma circunferência. Então, no looping, sim. Num elevador? Não, no elevador não. E no balanço também, que a gente viu que se o balanço tá aqui, né, e a menina começa a fazer, ela começa a se balançar, o movimento que ela vai fazer é esse. Então, ela forma uma circunferência para dentro, tá? Então, balanço também. Aí, 4. A intensidade da força centrípeta pode ser determinada por quais funções? Aí, mostra as fórmulas, né? Qual é a fórmula da intensidade centrípeta? Da força centrípeta, perdão. Eu posso fazer através das duas, né? Essas duas aqui. Porque eu tenho força centrípeta igual a massa vezes aceleração centrípeta, que é a mesma fórmula da força resultante, só que a gente só coloca a centrípeta embaixo, tá? E a outra é essa daqui, que a gente viu muito, né? Massa vezes vi 2 ratinhos. Essa daqui não. Então, marca só essas duas aqui, tá bom? E aqui embaixo é um desenho mostrando novamente a força centrípeta. E foi isso, pessoal. Beijos. Assistindo o vídeo, eu vi que aqui eu falei que eram 8 polias. São 8 trações, tá? E 4 polias, sendo 3 aqui móveis e uma fixa, tá? Só para corrigir a colocação que eu coloquei, né, na hora da explicação, para vocês não se confundirem, tá? Então, 4 polias, sendo 3 móveis e uma fixa, e 8 trações por conta dos cabos, tá? Das cordas. E agora sim, beijos!